Bom, inicialmente acho que é importante deixar o registro, né, de que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão que começou sua atuação em 2015, é um órgão de Estado e não de governo, tem uma mera vinculação administrativa com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, então o exercício de nossas funções é de peritos e peritas completamente autônomos e independentes, acho que isso é muito importante. Nós estivemos pela primeira vez no Rio Grande do Norte em 2017, pós o massacre, né? E pudemos identificar, sobretudo, a atuação da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, FTIP, que acabou, nesse momento, acabei de receber a portaria que autoriza a ida da FTIP por pelo menos 30 dias no estado do Rio Grande do Norte, que é a nossa maior preocupação, porque eles têm uma forma de atuação que se baseia na prática de muita violência e excesso, né, no sentido das contenções que eles realizam. Então, em 2017, a gente se deparou com um cenário bastante caótico, bastante problemático, com muita prática de violência e tortura, e o Mecanismo Nacional volta em 2018 fazer um monitoramento para ver se, a partir do relatório com recomendações, existiram algum tipo de avanço, né, na questão dos diálogos com as autoridades, que não foi constatado. Todos os relatórios do mecanismo são públicos, então vocês podem conferir essas informações com mais detalhes. E em 2022, finalmente, a gente volta para o estado do Rio Grande do Norte, devido às inúmeras denúncias que nós recebemos, né, e a situação que a gente vem acompanhando ainda que à distância e preocupante em relação a esse estado, e o que a gente se depara quando encontra o sistema prisional do Rio Grande do Norte. No caso, a inspeção foi realizada do dia 21 a 25 de novembro de 2022, com a equipe de peritas e também com outras instituições que participaram, como a Defensoria Pública Estadual, o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania. Então, nós fizemos um grupo de inspeção e realizamos inspeções. Foi na unidade da Cadeia Pública de Ceará-Mirim e também Alcaçuz. O cenário que nós encontramos foi um cenário extremamente caótico, extremamente violento, extremamente preocupante, né? O sistema prisional do Rio Grande do Norte, ele funciona a partir de várias engrenagens que conformam um cenário de prática de tortura sistemática, tortura física e psicológica. A ausência da alimentação, e eu falo de ausência porque a alimentação não é só precária, muitas vezes ela chega imprópria para consumo, então você tem uma ausência de alimentação, você percebe que as pessoas estão extremamente emagrecidas e nós verificamos em loco esse momento da chegada da alimentação e pudemos verificar que de fato elas chegam azedas, uma grande parte delas, né, vem num transporte completamente inadequado, derramadas, enfim, contaminadas, e elas acabam sendo impróprias para consumo, portanto as pessoas ficam sem alimentação, além de ser precária. O Estado, ele não oferta, né, kits de higiene e limpeza, então as pessoas dependem exclusivamente e totalmente das famílias, isso onera as famílias, as pessoas muitas vezes não têm família, e quem não tem família vive uma completa desassistência em relação ao acesso à sua higiene pessoal e limpeza do espaço que vive. As celas são superlotadas, então a insalubridade é extremamente alta, e as unidades prisionais, elas têm, as pessoas internas têm acesso 3 vezes ao dia, apenas 3 vezes ao dia, à água. Então, geralmente dura 20 a 30 minutos, com celas que a gente está falando de 30, 40, 50, 60 pessoas, que tem que usar essa água para todas as finalidades. Para o consumo, então eles não têm acesso à água potável, eles têm que fazer a limpeza das celas, lavar suas roupas, enfim, todas as questões que se referem à água tem que ser dessa água, que é armazenada de forma muito precária em alguns recipientes. Então, muitas vezes eles têm que escolher entre beber água ou fazer outro uso, né? Então, a gente está falando dessas engrenagens, da falta de alimentação, a precariedade, a insalubridade, a superlotação e ainda o procedimento. O procedimento é algo que a FTIP deixou de legado, né? Ela formou os policiais penais nessa forma, né, FTIP de operar, e esse procedimento é o seguinte: o policial, ele se acerca do espaço, do corredor, dos pavilhões, e fala procedimento. Imediatamente as pessoas têm que se colocar na posição de procedimento, que vão para o chão, ficam enfileiradas, encaixadas umas às outras, com as mãos na cabeça, e ficam nessa posição até que se dê uma ordem para que possam sair dela. O que acontece é que isso acontece de forma reiterada, o tempo todo, incômodo. Durante a inspeção foi muito difícil fazer a inspeção, porque era todo o tempo esse comando de voz, e mesmo quando nós estávamos conversando com as pessoas privadas de liberdade, dizíamos que não precisavam e não deveriam estar em procedimento e, né, tirar elas daquela situação para a gente conversar, quando eles ouviam passos ou qualquer barulho da arma, algumas pessoas desesperadamente se colocaram no procedimento, mesmo a gente já tendo explicado. Isso foi muito marcante para nós. O desespero, o pânico, o sofrimento, o medo estampado
né, nos rostos das pessoas, as pessoas tremiam, muitas pessoas tinham medo de retaliações por conversar com o mecanismo nacional. Então, essa instalação do procedimento como modus operandi para funcionar o sistema prisional é algo extremamente preocupante, porque está baseado na tortura física e psicológica. Nós recebemos relatos, inclusive, de um senhor maior de 60 anos, que quando disse procedimento, o senhor era surdo, então, obviamente, ele não ouviu o comando e ele foi alvejado aí por balas de borracha. Porque o que acontece? Quando você fica no procedimento, não pode olhar para o lado, não pode fazer barulho, não pode espirrar, não pode fazer nada. A qualquer movimento ou ruído que se faça, entram com balas de borracha, com spray de pimenta. E muitas dessas celas que nós inspecionamos, as pessoas nos deram, inclusive, as munições comprovando esses relatos. Então, é uma situação muito preocupante. E, para piorar, quando nós saímos da inspeção, fizemos uma audiência pública no dia 25 de novembro e, na audiência, recebemos a informação, né, muitas denúncias de que havia ocorrido retaliações em Alcaçuz. A Defensoria Pública Estadual, junto ao Comitê Estadual, voltaram ao Alcaçuz e realmente puderam constatar as retaliações. Celas com pessoas, cela para uma pessoa de 40 a 60 pessoas, dentro das celas como forma de castigo. As pessoas com toda a desassistência, sem banho de sol, sem alimento, tudo isso que eu já falei, numa situação ainda mais precarizada, e todas elas com muitos machucados, muitas lesões físicas. Muitas que são coerentes, né, com as balas de borracha, né, utilizadas nesses momentos, e outras tantas lesões de outras tantas perspectivas. Então, assim, um cenário muito caótico. Eu queria finalizar um pouco essa fala também dizendo que as autoridades estão avisadas, não só pelo Mecanismo Nacional, pelo Comitê Estadual, pela Defensoria, muitas instituições estão avisando sobre esse barril de pólvora, sobre essa situação extremamente violadora e torturante do sistema prisional, e nada tem sido feito. E durante essas inspeções, vocês coletaram material? Como que foi documentado isso? O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura tem prerrogativas legais, né, para fazer registros fotográficos e audiovisuais, sempre com a anuência das pessoas custodiadas. Nós fizemos muitos, abundantes registros fotográficos. O nosso relatório ele já está elaborado, está em fase final de aprovação pela plenária do Mecanismo Nacional, que é um órgão colegiado, e muito rapidamente ele vai ser disponibilizado e publicizado, com muito mais detalhes de tudo que eu estou trazendo, também acompanhado de fotos.